Mais uma semana estamos aqui, seja muito bem-vindo ao nosso CFC, toda terça-feira, ao vivo aqui para falar sobre como fazer consultoria, como se posicionar no mercado através do que você faz, do seu conhecimento, e você tendo orgulho daquilo que você tem feito, né? Mas hoje eu não venho sozinho, hoje eu venho muito bem acompanhado aqui do Alê, para falar... Fala, Rodrigo, tudo bom? Maravilha, Alê, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é para falar como desenvolver equipes engajadas. E quando nós pensamos no tema, eu pensei muito no Alê, porque é um cara que está no campo de batalhas. É um cara que está atuando, não é um cara que vive na teoria, não é um cara que está falando sobre o que leu, mas ele fala sobre o que ele vive, sobre o que ele tem feito e gerado resultado. Então, Alê, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar com você. Agradeço a oportunidade, que a gente possa aproveitar muito esse tempo, cara. Show de bola, show de bola. Cara, esse papo é o papo de profissa, é um papo, a gente não combinou pergunta nenhuma, a gente não teve script. Basicamente, a gente combinou o tema, né? O Ale eu conheci ele aí no mercado de trabalho, e a ideia é a gente falar sobre liderança, sobre engajamento, né? Então, eu vou começar aqui, Ale, perguntando quem é o Alexandre. Se apresenta pra galera aí, falando quem é você, o que você faz, vamos lá. Quem sou eu é uma pergunta profunda, mas, bom, numa parte profissional, né? Eu sou engenheiro mecânico, formado há mais ou menos 10 anos, e trabalho numa indústria de plástico de engenharia. Nós somos uma empresa alemã, multinacional, com unidade na Alemanha, na Polônia, na China, na Turquia. Temos uma joint venture que vai nascer nos Estados Unidos daqui a uns 2 anos e no Brasil. Tá? Eu entrei nesse projeto no Brasil em 2013 para montar a fábrica. Então eu fui para a Alemanha, fiquei lá 1 ano na fábrica deles. Vim para o Brasil, junto com o diretor, a gente montou a fábrica mesmo do zero, cara. Escolhemos terreno, construímos o nosso galpão, importamos as máquinas, instalamos, montamos equipe, né? Então a gente comecei com 1 funcionário, 2, 3, 4, foi escadinha, subindo, até que hoje a gente tem a equipe de produção, de logística, de manutenção, de planejamento de compra e materiais, e estou aqui então há 8 anos fazendo isso. Legal. O Ale é pessoa física, gosta de esporte, gosta de jogar rugby, de andar de bicicleta, de correr, mas aí acho que não é a pegada de... Eu acho que tem tudo a ver, cara. Inclusive, eu tenho umas perguntas para te fazer sobre isso. Porque, galera, depois a gente vai falar como vocês seguem o Ale aí nas redes sociais. Ele tá bem ativo agora nas redes sociais, compartilhando muita coisa legal. Só vou dar uma boa noite aqui, ó. Tem seu xará aqui, o Alexandre Barros, Alex, Edésio, a Rose, a Nara tá por aí, Giovanni Menon também tá aí do CFC. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Ale, pela sua apresentação fica clara, né, que liderança para você é algo que está rolando no seu dia a dia. Pelo que eu entendi, você fez parte aí da implantação da fábrica no Brasil, é isso? Sim, eu fui contratado em 2013 justamente para montar e liderar a operação, né, a parte industrial da fábrica, né. Eu até brinco que na época o alemão, quando veio para o Brasil conversar comigo, falou: você quer ser gerente? Preciso de um gerente de produção. Eu falei: legal. Aí quando o meu diretor, ele era o funcionário número 1 e eu sou o número 2, né, falou: não, vou te colocar de gerente industrial. Eu falei: tá ótimo, o nome é lindo. Tá legal. A responsabilidade toda veio junto, não foi? Então, eu achava que ia cuidar de produção e hoje cuido da operação inteira aqui. Que legal. Que legal. Eu imagino a experiência junto com a responsabilidade, né? E, cara, sobre liderança, muita gente fala sobre liderança, né? Já não é de hoje que treinamentos de liderança é muito difundido, muita gente fazendo muitos cursos de liderança por aí. E eu acredito que liderança é uma habilidade que é treinável. Poderia dizer até que todas as pessoas poderiam treinar essa habilidade, desenvolver, mas é óbvio que nem todos serão líder. Agora, na tua visão, de forma prática, para quem atua liderando pessoas, o que é liderança?
Eu acho que, assim, primeiro para você, existem pessoas, lógico, que é mais inato, é mais dela isso. Eu sou um cara que na faculdade, quando entrei para jogar rugby, por exemplo, eu gostava muito, conheci o esporte na faculdade, e depois de 2 anos eu me tornei o capitão do time. E depois, quando eu mudei para Jundiaí, em função do trabalho, entrei num time por aqui, e depois de 1 ano e meio, 2, também me elegeram como capitão, pelo jeito de ser. Então eu percebi, bom, não é só no trabalho, acho que na vida pessoa física também tem um pouco dessa característica. E eu fico investigando um pouco isso. Eu acho que, primeiro, para você saber se você é um líder ou não, ou se você tem alguma pessoa que trabalha com você que é líder ou não, essas pessoas seguem ela. Então, esse é um reconhecimento. Se as pessoas estão te seguindo, porque você é um líder, né? Não necessariamente um chefe, é um líder. E na prática, o líder eu acho que é aquele cara que escuta, né? Ele escuta tanto a sua liderança como os seus liderados. Então, uma habilidade que a gente tem que desenvolver é da escuta, porque aquele famoso que a gente ouve entender para atender, você tem que, dentro de uma organização, seja ela uma empresa ou uma organização social, você precisa entender o seu cliente, seja ele interno ou externo, para poder atender ele. Então, quando você faz isso, automaticamente você vai ter resultado, porque você vai fazer o que as pessoas precisam. E se você tem a capacidade de parar, ouvir, conversar com os seus liderados, você consegue trabalhar num ambiente mais realista. Porque eu vejo muito líder, muito chefe, digamos assim, que não quer escutar a própria equipe, porque ele não quer escutar a verdade, e aí ele não tem o ambiente real, entende? Quando você está aberto, você para, não, fala o que você quer, sabe? Você fala, vai, pode abrir. Você sabe o que está acontecendo. Se você consegue ter essa intimidade, você consegue saber na prática o que está acontecendo no chão de fábrica, por exemplo, e tomar decisão baseada em fato, em coisas que estão acontecendo, não no que você acha que é o correto, ou no seu feeling, na sua experiência, né? Eu bato muito essa tecla no meu Instagram de tomar decisão baseada em fato, e não baseada em feeling, baseada em experiência. Legal. Legal isso, hein? Tomar decisões baseadas em fato, não em feeling. Gostei. E, cara... Na verdade, isso é uma coisa muito antiga, já que já na Toyota os caras começaram a difundir isso. O professor Vicente Falcone trouxe isso para o Brasil. E hoje a gente vê muito isso em Power BI, né? O que é o Power BI? É Business Intelligence. É tomar decisão de negócio baseada em fato. Né? Na indústria, no método Toyota de produção, eles desenvolveram tomar decisão, né, resolver problema com base em fato e dado. Né? Fato e dado. Qual é o fato? Qual é o dado? Qual é a evidência do problema que você tem para resolver ele? E hoje, Power BI, o pessoal já está falando de inteligência artificial e tomar decisão baseada em fato do que pode acontecer, não mais do que já aconteceu, né? Legal. E, cara, conectando algumas coisas que você falou aqui, né, sobre saber ouvir, né, escutar, e realmente, né, a escuta ativa, né, e também já é velho, já é clichê falar, por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar? Por que tem 2 olhos e uma boca para observar mais do que falar? É real. Mas talvez por N razões, motivações, às vezes as pessoas não conseguem de fato ouvir. E ao não ouvir, não percebe, né, o que está acontecendo. Não percebe os fatos, como você bem falou. E aí fica só com o sentimento, né? O sentimento do incômodo, o sentimento do que agrada ou desagrada. E aí não é o melhor estilo de liderança, né? O líder é aquele cara que é humilde para aceitar as suas ignorâncias. Né? Saber que não sabe tudo. Eu não tenho como saber, eu não estou na máquina mais todo dia. Eu estive durante 1 ano operando na Alemanha a caráter de treinamento e hoje em dia eu não estou. Então, o líder, eu não estou lá todo dia. Eu preciso aceitar que o cara sabe mais do que eu, porque ele está fazendo lá. O cara que está na manutenção, ele está lá com a mão vendo, com a mão na graxa. Então, ele tem o conhecimento. A gente também tem que ter um conhecimento técnico, uma base forte, para também não ser passado para trás, né? Claro. Mas eu acredito que uma característica importante também é confiar nas pessoas.
né? Então você tem que confiar, mas controlar. Eu brinco aqui que confiança é bom, controle é melhor. Mas confia, tem que confiar antes de desconfiar. E seja humilde para saber que outros podem saber mais que você. E quando você não sabe, buscar o conhecimento, né? E tá tudo bem, né, cara? Tá tudo bem, porque não é uma competição de quem sabe mais. Não é uma competição de quem sabe mais. A verdade é um processo de contribuição, né? Uma coisa que tenho falado com uma certa frequência é que talvez um erro lá de trás, as pessoas aprenderam a ser muito obedientes. E eu acho que a gente tem que ser colaborativo, não é obediente. Porque tem muita gente que quer obedecer o que dizem, mas está tudo bem você discordar. Discordar não é desrespeitar. E eu acho que o líder que entende e aceita, acho que você usou a palavra certa, com humildade, que discordem dele, cara, não é ser obediente, não. Eu acho que é ser colaborativo. Hoje eu estava ministrando um treinamento de requisitos, né, de 9, 14 e 45 mil. Uma empresa bem grande, é a terceira turma, serão 5 turmas que eles estão formando de auditores na Oxiteno. Legal. E a gente estava falando sobre a importância e a clareza de objetivo. E aí eu questionando como eles fazem, olha o modelo de liderança dos caras, como eles fazem para cascatear os objetivos estratégicos. Eu até escrevi aqui, ó. Eu tenho vários post-it aqui por isso, gente. A cada ideia é um negócio muito louco, ó. Tipo, eu vou colocando. Aí daqui a pouco eu processo, eu tiro tudo, coloco outras coisas. Então, os objetivos estratégicos, eles criam um mapa de contribuição. Eles chamam de mapa de contribuição, porque cada um precisa enxergar o que contribui para construir aquele objetivo. E aí, eu queria passar essa bola para você, porque assim, eu defino liderança. O que é liderança para mim? É a arte de gerar influência para que as pessoas lhe sigam na direção de um objetivo comum. Quando não tem um objetivo comum, a gente está caminhando junto para ir para onde? Né? Eu vou te seguir para onde? Eu vou te seguir porque você é gente boa, é legalzinho? Né? Precisa ter uma conexão, um ponto de conexão. E esse ponto de conexão é um objetivo comum. Né? É muito melhor a gente se conectar com pessoas que valorizam coisas parecidas e querem ir para os mesmos lugares, né? Finalmente eu tenho uma pessoa, tem na verdade 2 pessoas que estão entre mim e a operação. Até 2 meses atrás era eu e a operação inteira, e uma pessoa que se destacou eu promovi a supervisor. Até então eu não tinha um supervisor, era eu e todo mundo. E uma coisa que eu aprendi é assim, até anotei aqui, eu anotei algumas coisas para a gente conversar. Legal. E seja transparente e comunique. Eu acho que isso é o que você está dizendo, porque todos os espaços em branco vão ser preenchidos por alguma coisa. Então, quando você não falar, não comunicar, não mostrar, ou a pessoa vai imaginar alguma coisa, ou alguém vai falar alguma coisa no seu lugar. Em branco não vai ficar. Então, se você... Aí, por que eu falo do supervisor e da operação que eu te falei agora? Cada pessoa, ou cada nível de trabalho, não sei, precisa de um certo nível de informação, de uma certa profundidade de informação. Alguns precisam da informação mais superficial, não porque ele não vai compreender, mas é porque ele não precisa, e outros precisam de um desdobramento mais detalhado e trabalhar com você num projeto mais estratégico, né? Então, para mim, fazendo o link com o que você falou antes também, de liderança, de todo mundo falando sobre isso, eu acredito que ser líder também é você fortalecer as pessoas, você treinar as pessoas que estão trabalhando com você, para elas ficarem mais fortes. Então, eu acredito num crescimento, né, num desenvolvimento, através da base, não através... lógico, né, ninguém vai puxar o tapete de ninguém vai derrubar ninguém, mas você treinando a sua equipe, fortalecendo, criando uma base forte e crescendo de baixo para cima, né, não de cima para baixo, não tentando pular, que você vai ter resultado, que você vai ter sucesso. Interessante. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que respondeu sim, legal. E
Cara, o nosso tema hoje é como desenvolver equipes engajadas, né? Tá. É a busca de muita gente, de muita empresa, né? E muitas empresas, inclusive, que me procura dentro dessa parte de treinamentos. Esses dias mesmo, eu recebi uma ligação e aí hoje a pessoa voltou a fazer um contato. Falou assim, Rodrigo, a gente teve uma conversa, mas, cara, é impressionante. O povo tá muito desanimado aqui. Eu preciso que você dê uma injeção de ânimo. Aí eu falei, e o que você espera, né? Não, cara, o pessoal tá muito desanimado, eles não estão felizes. E aí eu perguntava, essa pessoa é a gestora, né? É a número 1 da empresa. E eu perguntava, mas por que eles não estão felizes? Cara, eu não sei, nada para eles estão bom. E aí a gente percebe, assim, a falta de clareza de objetivo. Porque muita gente acredita ou até fala que eles reclamam muito, eles reclamam dos benefícios, eles reclamam do salário, eles reclamam. Só que eu acredito que o que mais engaja, eu não estou dizendo que o dinheiro, que o salário não vai engajar. Se isso estiver muito fora da realidade, muito mal definido, é lógico que vai ser um problema. Mas eu acredito que o que mais engaja é a pessoa se sentir parte, né? E aí eu vou falar um pouco do que eu penso sobre engajamento e eu queria te ouvir. O que você faz para desenvolver uma equipe engajada, para engajar as pessoas? Pode falar. Toda a minha filosofia ela é baseada numa coisa que não tem diretamente a ver com isso, mas ajuda a dar um norte, né? Para mim, o cliente é rei, né? Essa é uma filosofia também do professor Vicente Falcone. Então, eu sempre faço as coisas pensando no cliente, seja ele o nosso cliente da nossa indústria, nosso cliente final, ou os clientes internos. Eu tento fazer a equipe entender que as coisas que a gente faz são direcionadas para eles. Ninguém está fazendo para mim, né? Muitas vezes os líderes tentam fazer, e o pior é que, na verdade, eles acabam fazendo por você, né? Sempre. Conversando com um dos meus liderados, ele falou, cara, as pessoas trabalham por você. Apesar de tudo isso, a minha cabeça está voltada para o cliente, mas eles estão voltados para nós. Pode ter certeza, cara, que se você, não sei como é que é a sua experiência na indústria, que agora que você está trabalhando como consultor, mas você tem aquele chefe chato, você fala, se ele se der mal, o cara é chato mesmo. Agora, isso. As pessoas não pedem demissão da empresa, ela pede demissão do chefe, né? Ela não quer. Do chefe. Mas ninguém tá para ser bonzinho, né? Eu sempre deixo isso muito claro com eles. Eu não tô aqui para ser amigo, eu também não tô para ser inimigo, mas nós estamos aqui para ser profissional. Então, desde o início, a minha diferença, não posso negar isso, cara, não posso tentar falar que eu sou menor, mas a minha diferença cultural da minha equipe é muito grande, porque eu sou um cara que morei fora, morei no exterior, falo português, falo inglês, falo alemão, gosto de estudar, fiz engenharia e eu tenho uma equipe de produção chão de fábrica, que alguns não escrevem direito. Então, a diferença cultural existe, isso eu não posso negar. Mas uma coisa que eu tentei fazer desde sempre foi respeitá-los e tratá-los como homens e profissionais, né? Não como peão. Os caras falam, peão, para mim não existe, e nunca existiu mesmo. Então, eu acho que o trato, o respeito de igual para igual, isso ajuda muito. Porque o cara se sente respeitado, ele se sente parte, né? Uma vez eu até falei no meu Instagram também, você trazer o cara para uma reunião por exemplo, o cara de produção para uma reunião dentro de um escritório, ele se sente mais valorizado, porque ele fala, aqui no chão de fábrica eu tenho reunião diária no chão de fábrica. E se eu preciso dar um treinamento, preciso passar uma coisa importante, eu vou lá e faço isso lá. O cara fala, mas aqui todo dia, já estou aqui, eu não valho um espaço dentro de uma sala de reunião com um café, não tem esse valor, entendeu? Eu percebo que acontece um pouco isso. E eu percebo que, assim, não tem como liderar sem estar junto. Não tem como liderar sem estar junto mesmo. É que nem eu te falei do rugby, que eu fui capitão em 2 times, porque eu era o cara que mais treinava, porque eu era o cara que jogava em 2 times, porque eu era o cara que fazia academia 5 vezes por semana, eu treino de rugby 2 vezes por semana e jogava no sábado ou treinava no sábado. Então eu me dedicava em 7 dias na semana, eu tinha 5, 6, 7, eu tinha 8 dias de dedicação, de segunda a domingo. Então não tem como você liderar um time de casa, mandando WhatsApp pro cara, fala, e aí,
Vocês treinaram hoje? Deram duro? Não dá. Então, eu coloquei até uma coisa por escrito aqui, porque é o que eu acredito mesmo. Se você estiver correndo, o seu time vai estar andando. Os caras não vão estar correndo igual você. Se você estiver andando, seu time vai sentar. Se você sentar, eles deitam. Se você deitar, eles morrem. Então, não tem como você liderar uma equipe na lábia, na palavra. Não tem. Essa é a minha visão, tá? Você tem que estar falando, você tem que estar comunicando, você tem que estar ouvindo, mas você tem que estar principalmente atuando, fazendo. E aquilo que você falou que vai fazer ou que ia fazer, você faz. E se você não puder fazer, você comunica por que você não pode fazer. Então, o primeiro lugar é não prometer aquilo que você não pode entregar. Não promete. Eu passei os primeiros 7 anos da nossa fábrica aqui sem dar uma cesta básica, porque a gente não tinha condição. Empresa começando do zero, a gente tinha que conquistar cliente, 7 anos, e o benefício que a gente tinha era plano de saúde para o funcionário, para o filho, e 50% para a esposa, ou o esposo, no caso. Não tinha uma cesta básica. Por quê? A gente estava crescendo. E como é que a gente trabalhou isso? Trabalhando junto, mostrando o futuro, ensinando, treinando, dividindo muito conhecimento e trabalhando junto. E ficando junto com os caras aqui até 10 horas da noite, até meia-noite. Não tinha segredo. Hoje em dia eu consigo ir para casa no horário mais ou menos. Mas não tem segredo. Se o cara não tiver motivado, não tiver para frente, não vai. Esses dias mesmo, um supervisor meu falou que o operador falou para ele, já que você está arrumando aí, arruma você já. Já passa pano aí, já que você está com o pano na mão. Você está brincando, né? Então, mesmo o cara te vendo atuando, é difícil puxar, não é uma coisa que é fácil. Tem dia que você tem que empurrar mesmo. E não é uma palestra motivacional que vai virar uma chave no seu time e eles vão trabalhar. Não é assim com a gente? Não é. Não é assim com você, não é assim comigo, né? Definitivamente não é. Eu acredito muito que engajamento ele tem a ver com um equilíbrio entre o desafio que a gente coloca para a equipe e a capacidade das pessoas em cumprir aquele desafio. E quando eu falo equilíbrio, é porque se o desafio for muito maior que a capacidade, ele vai frustrar. Sim. E se o desafio for muito menor, ele vai também, não acredito que você está pedindo isso para mim. Ele vai subestimar aquilo. Então, quando a gente é desafiado numa capacidade, num índice, num nível proporcional à nossa capacidade de atingir o desafio, de fazer aquilo, cara, a gente engaja. Porque o ser humano gosta de desafio. Você gosta de receber um desafio e algo que você se sinta orgulhoso de ter conquistado, atingido aquele resultado. E tem gente que gosta de um desafio maior e tem gente que gosta de um desafio normal. Exato. Por isso equilíbrio. Por isso eu acredito que engajamento vem do equilíbrio entre desafiar, mas de uma forma proporcional à capacidade. É igual uma meta. Uma meta pode desafiar um profissional, mas a meta tem que ser desafiadora, porém atingível. Uma meta que é um sapato largo, que você não precisa fazer esforço nenhum e já atende, não engaja. Uma meta que ela é inatingível, a pessoa nem se esforça, porque não vai dar para fazer nada mesmo. É só frustração, é verdade. Então, assim, esse equilíbrio entre desafio e capacidade, eu acho que ajuda muito. Agora, entre as suas experiências, Ale, dentro da sua liderança, e o que você tem visualizado aí de futuro, olhando um pouco para frente, o que você acredita que mais tem gerado diferencial e resultado nos profissionais que você enxerga crescendo hoje em dia, seja na sua equipe, seja outras pessoas que você tem como referência? Quais são os diferenciais? Desculpa, eu já me adiantei, porque isso eu tenho muito claro para mim, cara. Eu acho que são duas características muito fortes. Uma é profundidade no conhecimento. Né? Hoje em dia as pessoas elas estão muito superficiais, então o cara lê um post no Instagram, no LinkedIn, e ela já acha que domina o assunto, já quer discorrer contigo aquele assunto. Então eu acho que profundidade e comunicação, saber se comunicar, saber tanto entender os outros, né, que foi lá que eu falei lá atrás, né, entender o que o seu cliente precisa, o que o seu cliente pode ser até o seu liderado, tá? Ele é um cliente seu.
e saber e comunicar aquilo que você quer. Porque eu vejo muito conflito no dia a dia, porque uma pessoa não entendeu o que a outra quer, ou comunicação mesmo, básica. E eu acredito que com o desenvolvimento da internet, das tecnologias, inteligência artificial, muita coisa manual deixa de ser feito, como hoje já deixou de ser feito, né? Eu fiz engenharia, eu fazia matriz, eu tinha provas que duravam 3 horas fazendo conta na mão de matriz. Hoje em dia, nenhum engenheiro faz isso. Mas a gente adquiriu toda aquela carga, toda aquela base densa de conhecimento para a hora que você ir para um software que calcula em 5 minutos, você saber programar ele para calcular em 5 minutos. O cálculo é 5 minutos, 10 minutos se for um programa pesado, mas você colocar todas as variáveis no lugar certo para ter o resultado correto, mesmo num software, muitas vezes você demora dias. Então, você tem um conhecimento profundo para poder utilizar da inteligência artificial da melhor maneira possível. E saber se comunicar. Aí, o comunicar é para quê? Para você poder saber, que nem você falou no começo, vender o seu trabalho dentro ou fora da empresa, articular coisas positivas para que elas aconteçam, né? Saber comunicar por que o seu projeto é bom, por que a sua ideia é boa, para ser colocado em prática e você poder ter algum resultado. Porque você tem o resultado do seu dia a dia, todo dia, sei lá, um operador de empilhadeira, ele tem que receber e expedir, recebe, expede. Pô, tá excelente, mas está limitado. Se ele soubesse comunicar comigo, falar, Alexandre, olha, eu percebi tal coisa, se a gente fizer assim, a gente vai ganhar mais tempo, a gente vai conseguir carregar, em vez de 10 caminhões, vai conseguir carregar 15, ou em vez de 10, como não tem 15 para carregar, eu consigo carregar 10 em meio período, outro meio período eu consigo fazer inventário, eu consigo organizar melhor o estoque, eu consigo diminuir erro de inventário. Se ele souber comunicar isso, ele vai ter resultado. Se ele não souber comunicar, ele tiver ideia na cabeça, mas não souber expressar ela, fala, o que esse cara tá falando? Eu acho legal você falar sobre comunicação, porque eu também defendo muito essa ideia. Eu defendo muito a ideia de que não interessa muito o quanto você conhece se você não sabe usar o seu conhecimento, se você não sabe comunicar o seu conhecimento. E eu falo conhecimento num sentido mais figurativo, porque o conhecimento em si não é o que interessa, e sim o aprendizado, que é como você usa o seu conhecimento na prática, para colocar as coisas em prática, né? É comum a gente puxar dentro do nosso ciclo social e ver pessoas que são muito inteligentes, que conhecem muitas coisas, e não necessariamente têm resultado. Dentro das empresas, a gente percebe pessoas muito inteligentes, mas por que não tem tanto resultado? E aí entra uma coisa interessante, né? Porque você falou 5 minutos antes de a gente entrar sobre a questão dos... A gente estava falando de soft e hard skills, né? E eu achei interessante o seu ponto, porque por um bom tempo eu defendo a ideia de a gente desenvolver esse lado comportamental. Porque eu acredito que por muito tempo as pessoas buscaram ser bom tecnicamente. Mas em algum momento nesse caminho se perderam e se tornaram muito superficiais. E você falou isso agora há pouco, e faz muito sentido. Porque falta profundidade de análise, profundidade de conversas, falta profundidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa fazendo uma crítica dizendo que nós vivemos numa geração que somos leitores de headline, né, de manchete, mas que as pessoas não leem. Lê o título do e-mail, as primeiras linhas, mas não finaliza a leitura, porque é superficial. Eu acho que nós estamos numa época pior ainda. Eu acho que talvez os nossos pais foram leitores de headlines, né, de manchetes, onde tinham jornais, e hoje nós somos leitores de posts, né, que é pior ainda, porque o post ele é elaborado por uma pessoa, tá livre, né, a comunicação na internet é livre, qualquer um coloca tudo. Então, ainda tem que existir em nós uma coisa mais difícil, que é a curadoria do nosso estudo, do nosso aprendizado, de quais perfis nós vamos seguir na internet, de quais páginas a gente vai entrar. Isso ainda torna mais difícil o trabalho.
Porque se você for seguindo tudo que você gosta no Instagram, e você vai lendo post, você recebe uma enxurrada de headlines ruins, além de tudo. E aí, às vezes, você se pega repetindo coisas que talvez não façam o menor sentido, mas você foi pego por aquilo, mas você nem parou para refletir o quanto aquilo faz ou não sentido, né? Verdade. E eu ouvi uma vez isso de uma filósofa, se eu não me engano, foi a professora Luísa Helena Galvão, se eu não me engano. Lúcia Helena Galvão, isso. Ela disse que nós somos 20% das pessoas que nós mais convivemos. Quer dizer, das 5 pessoas que você mais convive, você é um pedaço de cada uma delas. E isso também vale para mídia social, isso vale para podcast, isso vale para o que você consome também. Por isso que eu parei de assistir TV, a gente estava conversando sobre isso. Eu tento me aliar a pessoas que são melhores e têm mais profundidade do que eu. Interessante isso. E isso na organização é muita diferença, assim, com quem você toma café, né? Com quem você almoça. Que mesa que você está sentando, né? Problema. Oi? Que mesa que você senta, né? Quem é você, né? E legal isso. Você falou de hard skill e de soft skill, a gente tem que desenvolver a parte técnica e a parte comportamental junto, né? Porque não adianta você desenvolver só a parte comportamental, que está muito na moda hoje, é o que a gente estava conversando, né? Tem cursos e cursos de liderança, você líder, e o cara, ele sabe falar bem, mas não tem conhecimento técnico. Ou você fica só no técnico e você não consegue desenvolver isso com uma equipe e colocar em prática. E para você ter um bom comportamento, uma boa autoestima, você tem que ter resultado. Se você não tiver resultado, você vai ter o que a se estimar? Né? Você vai se orgulhar do que se você não fez nada? Cara, legal. Eu vou ler aqui o que o Edésio colocou. O Edésio é um grande líder, né? E também ele faz parte da nossa comunidade CFC. Ele colocou aqui: liderar, na minha opinião, é gerenciar pessoas, motivar e comprometer os profissionais perante o objetivo da empresa, né? É o com quem. Muitas vezes o mais importante não é nem o que ou o como, mas é o com quem, né? Com quem a gente está caminhando, quem são essas pessoas. E eu acho que liderança é muito interessante. O Edésio, eu tive a oportunidade de auditar a empresa dele. Cara, ele é um gestor de alto nível, né? E ele estava na auditoria de todos os processos. Assim, isso não é minimamente comum. E isso é interessante, porque tem a ver com o que você estava falando. Ele não tá liderando à distância, ele tá junto, ele está acompanhando. Né? E a auditoria interna. Né? Então, quer dizer, eu acredito que a gente percebe grandes resultados, eles estão nos pequenos detalhes, nos pequenos exemplos do dia a dia. Né? E você falou agora sobre resultados. Eu costumo dizer que qual que é a estrutura para gerar confiança? Porque a gente está falando aqui, né, como desenvolver equipes engajadas. E as pessoas vão engajar em função da forma que a gente lidera, na forma que a gente conduz. E como gerar confiança? Eu acredito muito na estrutura que confiança, a base da confiança, ela começa no comportamento. Se você é um cara que ninguém suporta, cara, de cara não dá nem para conhecer o resto, porque o comportamento já é horrível. Não rola nem conversar. Já foi. Agora, se é muito gente boa, pô, a Lê é gente boa demais, cara, show de bola. Aí ele conhecer tecnicamente, assim, mas ele é gente boa. Quer dizer, também você não vai confiar muito, né? Agora, a pessoa é gente boa, conhece pra caramba. Mas tem resultado? Resultado, tá começando, né? Também você não confia muito, porque ela não tem ali aquela experiência, não tem resultado. Nesse momento, eu costumo dizer assim, você confiaria a vida do seu filho, de alguém que você mais ama, na mão de um médico, que é muito gente boa, que tirou as melhores notas na faculdade, mas que nunca fez uma cirurgia? É difícil, né? Porque não tem resultado. Então, não são 3 coisas independentes, são 3 coisas que caminham junto. Você tem que ter o comportamental, o soft skill em dia, tem que ter o hard skill técnico, conhecimento, e tem que gerar resultado. E aí, nesse momento, algumas pessoas dizem assim, mas e se eu estou começando, eu estou fazendo uma transição, vai gerar resultado, nem que seja para trabalhar de graça, nem que seja para fazer o que for. Porque se a gente tem
interesse e está buscando conhecimento, você vai começar. E os resultados vão começar a surgir. E aí você começa a provar para as pessoas poderem confiar. Porque não faz sentido você querer ter e colher antes de plantar, né, cara? Não faz sentido. Não faz, não faz. Eu vou até dar um exemplo. Eu aprendi recentemente, não sei se as pessoas conhecem a matriz de Eisenhower, que é a matriz de priorização. Conta aí. Né? Ele fala, aquilo que é a sua prioridade máxima e é urgente, faz agora. Aquilo que é muito importante, mas não é urgente, você agenda. Aquilo que não é importante e não é urgente, você não faz, e assim por diante. Eu ouvi recentemente uma matriz de implementação, né? Matriz de priorização. Então ele desenha a mesma matriz, ele fala, aquilo que é mais complexo, gera mais impacto, ele vai estar nessa posição. Aquilo que é menos complexo de implementar, mas gera muito impacto, ele vai estar aqui. E é aqui que eu gosto de atuar, no começo. O que não é tão complexo de fazer, mas dá um belo resultado. Interessante. E se você focar naquilo que é muito complexo e tem muito resultado, até você chegar lá vai demorar muito. Você então, frustra, né? Porque demora para acontecer. Então, assim, analisar, por exemplo, eu no ambiente de produção, tá? No meu ambiente real, né? A gente tem vários problemas. E quem trabalha com gestão, com produção, com engenharia, conhece Pareto. Então a gente faz o Pareto. Qual que é o maior? 80-20. 80% dos nossos problemas são 20% das coisas. Então a gente faz um Pareto e dentro do Pareto, o que vai me dar resultado com menos dor de cabeça? Para fazer primeiro, para dar o primeiro resultado. E depois eu vou pensar nas coisas mais difíceis. Então, por exemplo, redução de perda para mim aqui na produção. Era uma coisa que treinando, monitorando, trabalhando perto, eu conseguia, sem precisar nenhuma tecnologia nova. Era só trabalhar um pouco mais perto e treinar mais as pessoas, monitorar de perto, criar alguns procedimentos de, se você começar a passar de tanto na perda, já chama, para a máquina. Você é responsável por resolver isso. Se você não resolver, me chama. Estando junto. Segunda coisa que eu preciso resolver, diminuir tempo de setup, tempo de máquina parada entre uma produção e outra. Aí eu preciso de equipamentos, aí eu preciso desenhar, aí eu preciso projetar coisa, porque não eu tenho muito trabalho manual de limpeza de máquina, algumas coisas se eu colocar equipamento eu sei que vai ficar mais rápido. Só que eu preciso projetar, eu preciso cotar, eu preciso aprovar com a diretoria, eu preciso comprar, eu preciso testar. Então a complexidade de implementação é maior. O impacto também é grande, mas é mais complexo. Então eu trabalho no background dessas coisas, fazendo cotação, desenhando, projetando, coisas que vão me dar impacto, mas também vou trabalhando nas coisas que dão pequenos resultados e são imediatas. Se a gente consegue dividir isso, você consegue ter uma vida mais, como é que eu posso dizer, mais tranquila. Porque você vai tendo resultado ao longo do tempo. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E hoje, assim, olhando para os seus liderados e para a tua visão, né? Eu vejo que você investe na tua carreira, né? Você investe em mentoria, você investe em conhecimento. Fala um pouquinho para a gente, Ale, sobre isso, sobre a sua visão e a sua estratégia de desenvolvimento da tua carreira, porque eu defendo muito a ideia que todo mundo tem que assumir o controle da tua carreira. Eu não acredito, depois de alguns anos trabalhando com isso de forma bem ativa, que as pessoas, que os profissionais possam delegar a responsabilidade sobre os resultados dela para a empresa. A empresa não me deu aumento, a empresa não me reconhece. Não. Se você não está numa empresa que não te reconhece, você tem que ser o dono disso e mudar. Você tem que ser autossuficiente de se vender melhor para o mercado e conseguir algo melhor. Né? E não culpar a empresa que você está. Aí eu te pergunto, primeiro a tua estratégia, depois como você enxerga os profissionais e o que você recomenda. Mas você como um profissional que está na ativa, que trabalha numa empresa, que lidera uma galera, como você monta a sua estratégia para se desenvolver e se destacar profissionalmente? Tá, primeiro, eu confesso para você que eu também tô criando essa estratégia, tenho feito há um tempo. Primeiro eu fiz engenharia,
E eu tinha aquele sonho de filme americano que eu ia me formar, ia ter trabalho, ia ser o diretor, e tudo ia ser lindo. Não, nossa, eu vou sair já de terno e gravata, com a mão no bolso, é isso, né? De certa forma, não foi tão ruim, porque eu já tinha morado fora, então eu já falava alemão, e isso foi o diferencial para eu entrar numa empresa alemã. Tanto que eu falo muito hoje, eu tenho valor em uma empresa alemã, então primeiro eu preciso reconhecer aonde eu tenho valor. Se eu for trabalhar numa empresa chinesa, eu não falo chinês, cara, mas eu falo alemão fluente. Então eu falo com todos os funcionários na Acro. Se eu quiser, na minha empresa, na matriz, ligar e conversar com o operador de máquina, eu converso de igual para igual. Então, primeiro hoje eu reconheço isso, na época não tinha esse entendimento. Mas isso abriu uma porta para eu entrar. Quando eu entrei, o que me sustentou foi competência para realizar o trabalho, que foi o que você estava falando agora, de um dos 3 pilares, de competência para entregar. Como? Com a base teórica de faculdade, com comportamento, né? E com muito suor, com muito sábado, domingo, feriado e madrugada, né? E eu passei bastante os primeiros anos da minha vida profissional aqui, nessa empresa, pensando no que estudar, né, em que curso fazer para continuar me desenvolvendo. E eu não me via fazendo nenhum curso, porque eu estava aprendendo muito aqui dentro. Muito, eu estava montando a fábrica, tendo conversa com todos os fornecedores, entrevistando pessoas, contratando, não sobrava tempo para fazer isso, e eu me via aprendendo muito. Depois eu percebi um platô de conhecimento dentro da empresa. Falei, opa, agora a roda está girando e eu estou aprendendo pouco. Agora é um problema. Enquanto eu estava aprendendo muito aqui, nem dava tempo e nem fazia sentido estudar fora. Eu conversava com meus amigos fazendo MBA, o cara estava fazendo teoria das coisas e eu estava aplicando. Na prática, moendo. Na prática. O cara estava, como é que contrata uma empilhadeira? Pega um catálogo. Não, eu estava sentando com fornecedores de empilhadeira, negociando, comprando de verdade, montando laboratório, montando equipe, fazendo comissionamento de linha. Então eu estava aprendendo muito aqui dentro. Aí eu falei, depois de 3 ou 4 anos eu parei de aprender aqui dentro. Eu nunca paro, né? Mas diminuiu muito a velocidade. Falei, opa, peraí, não dá mais, eu preciso buscar conhecimento fora. E aí a minha estratégia é, o que o meu chefe sabe fazer que eu não sei? É basicamente isso. O que ele sabe fazer que eu não sei? Né? E o que o meu par, né? Eu sou gerente industrial hoje, né? Então eu tenho o gerente comercial, tenho o gerente financeiro. O que eles sabem fazer que eu não sei? Ou qual espaço que eles não preenchem que eu posso preencher? Então, eu penso um pouco nisso. E eu tento analisar um pouco de tendência, que é o que a gente estava falando, o mundo vai ser cada vez mais automatizado, com mais inteligência artificial. Isso que a gente está tendo hoje de conversar sem precisar se encontrar, é isso daqui para frente. Né? A gente já sabe, a internet já é, ela não será. Né? Então, eu também estou estudando isso à parte. Eu não sei se eu não tenho certeza como isso vai me ajudar na minha carreira na indústria, mas eu tenho certeza que o analfabeto de hoje não é o analfabeto que não sabe ler e escrever, é o analfabeto que não sabe utilizar a tecnologia a seu favor. Então, isso é para qualquer um, né? Para o diretor, para o operador, para o prestador de serviço, ele não pode ser um analfabeto digital, ele tem que saber navegar na tecnologia, ele não precisa ser um programador, né? Não precisa ser um editor de vídeos ou um programador de software, não é isso. Mas é saber navegar nesse ambiente. E eu juro para você, eu fiz essa análise, deve fazer uns 6 meses, eu falei, o que o meu chefe sabe que eu não sei, cara? Técnica. Por exemplo... Cara, legal isso, gostei disso. Por exemplo, contabilidade. O meu diretor, o pai dele era contador. Então ele passava, quando era moleque, fazendo contabilidade com o pai. Então ele domina essa área sem ter estudado. Eu estou numa multinacional, tem demonstração de resultados, a gente tem P&L, né? Então a gente tem um monte de relatórios e se comunica com a Alemanha. Então a parte técnica de plástico, ele tem 35 anos de indústria, então é muita experiência. Mas no dia a dia a gente vai igualando e não faz tanta diferença no dia a dia. Né, as 35 anos de experiência dele vale, mas no dia a dia não muda muito. Mas, por exemplo, ele se comunica com a diretoria em contabilidade e eu não. Então, se ele um dia morrer,
eu tiver que ocupar de um dia para o outro, eu não vou saber fazer isso. Ou se um dia ele se aposentar, ou se um dia ele virar diretor global e eu tiver que assumir o cargo no Brasil, eu não sei isso, então eu preciso saber. Então isso está na minha lista eu estou fazendo agora, como você falou, uma outra mentoria, mas essa é a próxima que eu vou fazer. Eu vou estudar contabilidade para poder ocupar esse espaço. Muito legal mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode ser qualquer coisa. A questão é qual é a disposição para buscar esse gap, né? Porque existe o gap e existe o ponto cego, né? Se você não para olhar, talvez surja a oportunidade, você não está pronto, eles trazem alguém de fora. Eu tenho, a minha empresa é pequena, a empresa que eu trabalho é pequena. Eu vou até abrir isso para você, né? Uhum. Eu tenho um gerente comercial e ele tem muitos contatos, porque ele vive na área comercial, ele vive fora, ele conhece bem os clientes. Eu sou um cara que estou mais dentro. Certo. Então, para eu desenvolver essa mesma habilidade que ele, que são esses contatos, as pessoas, vai levar alguns anos e eu tenho que ir para a rua. Para eu desenvolver a habilidade de contabilidade, basta eu fazer um curso e me dedicar. Então, é um gap que eu posso ocupar. Isso significa que eu vou ser o próximo diretor? Não. Mas acho que não é nem sobre isso, mas é sobre o movimento que você disse, né? Esse conhecimento, esse skill de contabilidade, da habilidade com os números que eu falo de resultados, numa multinacional, numa empresa, cara, é necessário. Então, independente de qualquer coisa, vai te servir. O lance de networking, de relacionamento, isso eu não tenho a menor dúvida que é um dos principais ativos. Mas você não precisa necessariamente ser um gestor comercial para isso. Porque tem muitos gestores, pessoas comerciais, que acabam não tendo relacionamentos tão estreitos e estratégicos quanto outras pessoas. Então, por exemplo, estarmos aqui hoje, e talvez você até vai dar um alô pro pessoal no CFC, na sala VIP mais tarde, cara, as pessoas estão te conhecendo. Daqui a pouco você vai falar suas redes sociais, as pessoas estão te conhecendo. E conhecer significa que você se abre, alguém pode te mandar um direct amanhã e trocar uma informação com você, e pronto, você tem um laço. Eu tenho o privilégio, né, de ter organizado essa comunidade que a gente faz, e reúne pessoas, profissionais excelentes de todos os mercados automobilístico, agro, aeronáutica, cara, indústria de serviços, todos os mercados, que são pessoas que estão se conectando. Então, você pode estar sentado em mesas, né, e aumentando esse leque de relacionamento. Só que eu acho que o mais legal que você falou você falou o seu chefe, né, mas a gente pode expandir, né, esse leque. O que a pessoa que está no cargo que gostaria de estar tem que eu não tenho. Exato. Isso é legal, cara, porque isso faz a gente pegar aquilo que poderia ser um ponto cego com uma pergunta simples, né? Porque é o que a gente estava falando, não basta para você ter uma boa autoestima, você tem que ter algo a estimar, você tem que ter algum valor. Não adianta você falar, eu sou bom. Você é bom no quê? Isso com tranquilidade. Você é bom em alguma coisa, eu sou. Então você é bom. Isso é humildade também. Você reconhecendo que você é bom também é humildade. Você fala, eu sou bom nisso. Qual o problema? Nisso eu não sou. Então preciso aprender. Isso é sinceridade consigo e com os outros. E hoje é que eu enxergo um pouco isso porque eu tenho um pouco desse objetivo. Então eu vejo, ele é minha referência. Ele é um cara que tem 35, 40 anos de indústria, muita experiência, um cara extremamente profissional. Pô, as habilidades deles me interessam, porque eu sei que as habilidades deles servem tanto aqui quanto em outros lugares. Né? O meu chefe é uma referência, não necessariamente aqui dentro. Pode ser que no futuro ele não me queira mais, não sei. Nós somos... Cara, muitas possibilidades, né? Mas se eu me limitar só a mim, né, o que eu sei, ou o que eu gostaria de aprender, o que eu acho legal, só isso não basta. A gente tem que ter nossas inclinações naturais, né? Por exemplo, você falou de número, eu gosto de número, me sinto à vontade trabalhando com número. Então, por que não desenvolver essa habilidade? Né? Legal, muito legal. E, cara, nós estamos caminhando mais ou menos para o fim aqui. Em relação às pessoas, hoje, o que você visa, você olha, você valoriza
num profissional hoje? Né? Porque tem pessoas aqui que estão assistindo no ao vivo, existem pessoas que estão numa posição parecida com a tua, numa posição... pessoas de todos os níveis, e pessoas que às vezes poderia ser um funcionário seu, ou poderia, através disso que você vai falar, caraca, nunca pensei nisso, que talvez um gestor que me entrevistaria amanhã poderia valorizar esse tipo de coisa. Cara, eu vou ser meio até... Eu fiquei feliz, porque eu estou fazendo um curso, uma imersão, uma mentoria com profissionais de alto gabarito, né? José Salib Neto, Sandro Magaldi. E o José Salib Neto, ele viveu grande parte da vida dele com o Peter Drucker, e a gente teve essa semana, na segunda-feira, uma aula com a doutora Carla Sarni, que é a CEO e diretora da Sorridentes, que tem uma história incrível também. E eu achei legal porque eles falaram uma coisa que eu falo há 7 anos aqui na fábrica, cara. Toda vez que eu tinha reunião, muito no começo, e hoje ainda falo, mas eu falava isso quase todo dia. A empresa não é feita da máquina, do prédio. Nós temos uma máquina aqui de última geração, né, uma máquina alemã fantástica, mas a máquina não roda sozinha. A empresa é feita de pessoas, né, é feita de nós. Sou eu, é o José, é o Carlos, é o Pedro. Não tem a máquina. A máquina não funciona sozinha. E a doutora Carla fala isso. Ela comprou recentemente um negócio e ela disse assim: equipamento é commodity, eu compro. Estrutura, eu contrato, eu monto. Pessoa, não. Pessoa, eu compro um negócio baseado nas pessoas que estão lá dentro. Então, eu valorizo muito isso. E o que a gente valoriza muito aqui? Caráter. O caráter você não muda. A técnica você ensina. É lógico que algumas pessoas já têm mais técnica, vão aprender mais fácil. Uma pessoa que é mais velha e nunca teve contato com tecnologia vai ter mais dificuldade de aprender a mexer num software, né? E você tem que reconhecer um pouco isso. Uma pessoa que é totalmente ligada a software não vai operar uma máquina. Então você tem que reconhecer isso também. Mas o caráter, você não vai conseguir mudar, você não consegue moldar isso. Isso a pessoa vem de casa. E infelizmente, a gente só conhece algumas coisas no dia a dia. Então a pessoa na entrevista ela é maravilhosa, ela fala que está à sua disposição, mas você só vai saber mesmo o dia que você testar. E algumas coisas precisam ser testadas, as pessoas precisam ser colocadas sob pressão para você poder medir um pouco. Então, eu até tinha colocado isso por escrito aqui para mim, que o principal atributo da pessoa é caráter e proatividade. E isso você só vê no dia a dia. Não existe entrevista que filtra isso. Talvez você pegue alguma coisa, assim, mas é muito difícil. As pessoas não vêm prontas. Então você vai precisar treinar. Você vai precisar ensinar. Você vai precisar transmitir o seu método de trabalho para ela. E isso vai ter que dar match, né? Vai ter que casar depois de um tempo. Eu tenho profissionais excelentes, que tecnicamente são excelentes, que fazem cursos fora, mas que não casa com o time. Não tem a mesma proatividade, não tem o mesmo comprometimento. Eu trabalho em produção, indústria. Se o cara falta, a máquina não roda. Então o cara, ele ter caráter, ele vir todo dia. Eu tenho um planejamento de produção, eu tenho manutenção, se as pessoas faltam, se elas chegam atrasadas, se tem um atestado, a fábrica para. Então, o mais importante... E a pessoa, ela ter esse comprometimento, porque a gente sabe, em produção, tem a pessoa, eu não vou e acabou. Né? Rola isso. Eu vejo uma indústria que as antigas, as indústrias antigas como Volkswagen, Ford, né, esses caras eles vêm enxugando. A indústria que eu tô, ela nasceu enxuta. Então eu enxergo nós como uma nova geração de indústria, enquanto as outras estão caminhando para ser isso. Então eu enxergo profissionais do futuro que têm que ser tecnicamente mais capacitados, porque tem muita, que nem a gente estava falando, muita inteligência artificial entrando, então o cara tem que ter mais know-how de tecnologia, então o cara tem que ser melhor, os profissionais mais, com remuneração melhor, porque eles vão ser tecnicamente melhores. Eu tenho indústrias de commodity, de plástico, como Braskem, Borealis, esses caras têm linhas, é um operador num computadorzinho tocando 4 linhas de produção. Aqui eu tenho 1 por linha de produção, que já é pouco. Meu concorrente tem 3 por linha de produção. Eu tenho 1
por linha, e a Borealis tem 1 para 4 linhas. Uau. Então o caminho é esse, né? Então, e umas coisas que as pessoas subestimam é o poder e o custo do treinamento. Porque o treinamento tem um custo muito baixo perto do retorno que ele dá. Então, se você tem uma pessoa que tem caráter, que tem predisposição para aprender, que está afim, que quer trabalhar com você, você ensina, você treina. Se você tem o conhecimento, você dá, dedica tempo a isso. Se você não tem o conhecimento, você compra. E é muito barato perto do resultado que ele pode gerar. No próprio Falcone ele diz, né, que estudos, se você comprar uma máquina, ela vai te pagar assim muito 10, 15, 20% ao ano. Se você treinar o seu time, ele vai te dar 300% ao ano de resultado. Porque o cara que não sabe fazer não dá resultado, o cara que sabe dá. E é muito mais do que ele custa, ou do que custou aquele treinamento que ele teve. Ninguém dá o que não tem, né? A Roseli colocou aqui, Rose também do CFC, ela colocou assim: pode até enganar na entrevista, mas depois não se mantém. Não tem como, pois vai desagregando a equipe e é o risco que corremos. E é real, né? E é legal você falar do caráter, porque, cara, é muito louco. Eu tenho uma camiseta que tá escrito assim: quantas câmeras você precisa para ser honesto? Eu achei legal, comprei a camiseta e tal. E aí, um dia, assim, não foi nem de propósito. Primeira vez não foi, depois virou um hábito. Eu brincava que era minha camiseta de ir para o aeroporto. Tinha uma época que eu estava viajando muito, então toda hora eu estava no aeroporto. E eu fui uma vez, assim, sem querer, normal, com essa camiseta. E aí, cara, umas 4 pessoas meio que pararam ou gesticularam para mim, ou fazendo joia, outra, caraca, que porrada. E me chamou a atenção a reação das pessoas, a diferença de reação. Tem gente que se sentiu impactada, tem gente que achou muito foda. Porque tem pessoas que realmente, é normal, né? Ela vai ser bem diferente dependendo do tanto de olho que tá virado para ela, né? Como é que chama a moça que comentou? A Roseli. Rose, eu tive uma pessoa aqui que era exatamente isso. O cara fazia a conta de cabeça, mais, menos, divide, multiplica a porcentagem, né? Ele entrou como operador de máquina, e o cara, uma cabeça genial, pensava super rápido, promovia o cara para trabalhar na logística, né? Já estava deslumbrando o PCP, mas ninguém suportava o cara. Olha que louco. Ninguém suportava, então não deu certo. Até a ponto. E hoje eu sei que a cidade é pequena, que ele era louco para voltar. O cara pediu para sair de tão arrogante que ele mesmo era. Eu não queria vir trabalhar porque eu não queria olhar para a cara dele. Caraca. Era difícil, mas tudo acontece. E vai desmotivando, vai desmontando a equipe e você não percebe onde está isso. E a hora que essa peça sai, e aí tudo volta, você fala, opa. Por isso que o ouvir é importante. Muitas vezes você ouvir os outros do time de fato o que está acontecendo e tentar entender isso. Não, muito legal. Não, cara, que legal. A gente está caminhando aqui para o fim. Ale, que legal falar contigo, cara. Vamos marcar mais vezes. E é legal porque, assim, é um papo, cara, de vida real, né? É de quem está na fábrica, é o que a gente vive. A Rose também está em fábrica, o Edésio. Pô, a galera que tá aqui é gente como a gente que tá inativa, trabalhando. A Márcia, que é gerente de RH, a Milene, enfim. Cara, é muito legal, muito legal. Estou muito feliz desse papo. Acho que precisa ter uma parte 2 aí. E, cara, vamos lá. Que recado que você daria para as pessoas que estão buscando, né, desenvolver um modelo de liderança, para os profissionais que querem se posicionar melhor no mercado, com posicionamento, tinha até outras coisas aqui, mas não consegui falar, sobre marketing pessoal, como você enxerga essa questão das pessoas se posicionar no mercado, fazer seu próprio marketing, dentro da própria empresa, mas de uma forma saudável, não é colocar melancia na cabeça, não é ficar se vendendo a qualquer custo. Que dica você daria, que recomendação, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho que é um trabalho que não é rápido, né? Primeiro, eu acho que é ilusão achar que você vai virar hoje e amanhã você vai ser reconhecido, né? Eu acho que é um trabalho que você tem que nem você falou lá atrás, você tem que ir plantando para colher. E eu acredito em
em retidão, se é que pode se dizer assim, em você se manter fiel ao seu trabalho. Porque você ser, que nem você estava comentando, legal, bom, competente, um dia é fácil, né? Você ser 2 dias, 20 dias, Consistente, 365 dias, 720 dias, cara, isso é difícil, entendeu? Eu acho que a marca que você pode deixar é ser consistente, mais do que tudo. Você ser implacável, né? Quando você errar, é porque não tinha chance, não tinha como você saber mesmo. Agora, se você errou por negligência, por preguiça, porque você não ligou para quem você tinha que ligar, mandei um WhatsApp, mandei e-mail, mandei e-mail, você estava na cópia, te copiei. Pô, cara, você tá vendo que tem um problema, você tem que pegar. E hoje as pessoas não pegam o telefone para ligar, né? Para resolver um problema. Então, eu acho que essa omissão, isso é omissão na minha visão. É omissão, a pessoa só mandar um e-mail e mandei e-mail lá, uma hora que responder eu te falo. foi tirar da reta, né? É o tirar da reta. Então, você ser implacável, você ser consistente, você se manter confiável e na sua zona de domínio. Não adianta você querer entrar no que você não domina. E eu não domino RH. Então, eu não sei leis trabalhistas, não domino, eu sei um pouco. Então, se eu vou discutir com alguém, eu ligo no RH antes, no nosso consultor, seja o que for, eu falo, o cara faltou por isso, isso e isso. Qual é o direito dele, qual é o dever da empresa, qual é o direito da empresa, quais são os direitos e deveres das partes. É assim, a lei é essa. Ok, então vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu me mantenho na minha zona de competência. Porque se você tenta invadir a zona de competência dos outros, você vai se dar mal. E aí aos poucos, o Alexandre fala, mas de vez em quando não está certo não. Então, em resumo, eu acho que você se mantém... Você faz o seu marketing sendo competente, sendo implacável e sendo constante. Constante na geração de resultado. Não adianta um projeto que explode. Você tem que ter sempre essa constância. Olha que frase boa do Edésio aqui, ó. Não é só fazer a pole position, tem que ganhar a corrida. Porque tem gente que faz um marketing, pole. Mas e aí? Eu ganhei uma corrida. E Edésio, ganhar o campeonato, cara. Isso que é difícil, né? Porque a corrida também é um dia, né? O campeonato você não precisa ser o primeiro lugar todo dia, né? Você pode ser o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro. Porque a gente não precisa ser herói da nossa empresa, né? Eu acho que esse é o desafio que as pessoas também esquecem, porque o que a Rose acho que comentou, né? Eu entrei na empresa porque eu falava alemão, porque eu me comuniquei bem, porque eu fui bem na entrevista, eu falava inglês, tinha um conhecimento técnico prévio, aceitável. Legal, eu entrei. E para sustentar os 7, 8 anos? Esse destaque também é legal, viu, Ale? Que você falou do idioma e tudo mais, porque, cara, em multinacional, não ter o idioma também é algo que tem se tornado cada vez mais ponto de exclusão, né? Porque não se comunica, né? Não dá para se comunicar. Se você não falar inglês, você não participa. Você está fora. Você não participa. Não tem como, porque o mundo é global. Essa é a minha visão, tá, Rodrigo? Claro. Eu vejo o mundo das multinacionais ainda querendo diplomas. Tá? Não só a competência, mas eu tive até uma conversa com um professor recentemente da minha faculdade, fui conversar com ele e falou, cara, se você fizer um mestrado, você explode. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas é a visão dele. E ele é um cara um cara mais velho, que tem mestrado, que ele é chefe de cadeira numa universidade, então ele tem essa visão ainda, e no mercado está cheio das pessoas com essa visão. Não necessariamente o cara é competente, mas... o mercado, numa entrevista que a gente estava conversando, né? Quais certificados você tem, né? Então, eu acho que esse cara entra, mas eu não sei se ele se sustenta. Né? O Diego falou aqui, né? Antes de ser um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa. E é real. E o lance do certificado, eu acho que é a pole position que o Edésio falou. Mas não vence, acho que o jogo, não vence o campeonato. Mas faz a diferença para você, né, fazer a pole position, tá ali nas primeiras fileiras e disputar o campeonato. Porque você largar em último lugar também, cara, para você ganhar a corrida é só o Ayrton Senna. Você largar em último. Então você não estudar, você não se aprofundar, não estudar, não se dedicar,
você não vai chegar em primeiro lugar. Se largar em último, é muito mais difícil. Eu concordo. Bom, vamos encerrar aqui. Então, Ale, muito obrigado, cara, foi muito legal. Obrigado a todos. Obrigado e parabéns quem esteve aqui também, porque está buscando conhecimento, né? A gente fala toda terça-feira às 19h30, a gente está aqui para falar sobre como você vender o seu conhecimento, mas de forma aplicada, né? Não é para você passar ou ganhar um projeto ou fazer uma venda, mas para você ter sustentação e consistência no que você faz. Eu acredito e defendo a ideia que todos nós profissionais somos melhor remunerados, melhor reconhecidos pela capacidade de resolver problemas. E eu já vi você falando também sobre isso, Ale, e eu quero que você fale como as pessoas vão te encontrar. Então, só para finalizar, se a gente sabe resolver problemas, a gente não vai saber resolver todos, mas eu preciso saber e reconhecer, eu sou bom na solução de qual tipo de problema. E ali eu preciso evoluir na minha arte de solução de problemas no que eu sou bom. Não preciso ser bom em tudo, mas que eu possa valorizar, me respeitar e evoluir, porque a gente está aqui para evoluir, né? Então, muito obrigado a todos. Ale, fala suas últimas palavras aí e como as pessoas te encontram nas redes sociais, porque o Ale, gente, está fazendo um trabalho muito legal no Instagram, ele está transbordando lá conhecimento, passando coisas bem legais. Então, fala aí, Ale. Tô começando essa vida de Instagram, né? A gente que é da área... Blogueirinho. Assim, blogueirinho. Eu tô no Instagram no @ale.caldas1, número 1, tá? Alexandre Caldas já não tinha mais. E eu também acredito muito... Na verdade, eu não acredito que a gente tem sucesso resolvendo problema, eu acredito que nós somos contratados para resolver problemas. É isso que a gente faz. Quem não gosta de problema... Não tem espaço. E quem não tem problema é pior ainda, cara, porque não precisam de você. Se você é um gestor de uma área que não tem problemas, ou você está acomodado, ou você é facilmente substituído. Então, quando não te dão um problema, crie um para resolver. Cria. É a máxima, né? Que indicador, ele indica dor. Se ele não tá medindo dor nenhuma, muda esse indicador. Que a gente só melhora quando tiver dor, né, cara? E se não tem problema, ninguém te deu um problema, cria um, cara. Pensa, onde eu posso melhorar? Cria esse problema e resolve ele. Legal, muito bom. Gente, então, muito obrigado a todos. A gente vai pra galera do CFC, eu vou mandar o link lá no grupo VIP e a gente começa a partir de agora a nossa sala VIP. O Ale, se ele puder ficar uns minutos lá para falar um oi, vai ser legal. Vamos lá, prazer. Show de bola. Então, gente, muito obrigado. Vou encerrar aqui e estou colocando no grupo VIP o link no Zoom para vocês entrarem na sala VIP. Um grande abraço e até a próxima semana, gente. Fiquem com Deus. Tchau.